Você já está sabendo desta programação super personalizada Amazônia com Fly no Otterboat? Trata-se de uma expedição de 7 dias que é para você que gosta da área botânica, se envolve aí por plantas, as espécies e variedades de subbosque, que leva seu apreço pela coleção de plantas para além da própria coleção, com segurança e conforto quase que exclusivos que o Otterboat de Gilberto Castro pode oferecer. E mais, se você está vivendo aquela fase de vida com muito trabalho, muito estresse, muito cansaço, situações muito comuns aí em centros urbanos, nessa nossa rotina maluca relacionada ao trabalho, eu posso te garantir que esta programação na Amazônia, tudo isso vai te garantir um bem-estar inexplicável. A princípio, nossa jornada começa no dia 28 de agosto e se encerra no dia 3 de setembro, conforme a programação que você encontra aqui na descrição deste episódio da Maju, ela e eu em tour no Sítio e Jardim, no Rio de Janeiro, trazendo aí algumas referências, algumas ideias, alguns vislumbres sobre novas possibilidades de plantas de coleção. Eu estou aqui no Sítio e Jardim, um privilégio estar aqui. Vocês já sabem que a gente tem aí alguma parceria, né? O Sítio e Jardim trabalha com lotes de 15 plantas e a Maju tem aí a honra de poder, de vez em quando, trazer alguns indivíduos selecionados que fazem muito sentido para o contexto de loja da Maju, e vocês podem acessar aí essas plantas do Jardim periodicamente neste outro formato que eu trago. Olá! Estou aqui hoje para mostrar para vocês algumas outras possibilidades de trabalho. A Maju veio aí ano passado e até o presente momento trabalhando muito com Anthurium, né? Não vou deixar de trabalhar com os Anthuriums, mas estou explorando aí algumas outras raridades, algumas outras famílias super interessantes que a gente pode colocar aí junto com o cultivo de Anthurium. São plantas que têm um cultivo muito similar em relação à umidade, a substrato. São plantas de subbosque que têm aí um cultivo muito similar ao cultivo dos Anthuriums, plantas específicas, plantas difíceis de encontrar, então casa bem com o posicionamento da Maju. E vamos agora adentrar a estufa das aráceas aqui, que eu quero bater um outro papo com vocês. Bom, eu estou aqui do lado do Anthurium portilloy do E-Jardim, uma planta exclusiva daqui, né? Muito maravilhosa. Então, só para reforçar que, como a Maju não vai parar de trabalhar com os Anthuriums, no momento oportuno, vamos ter aí algumas mudas disponíveis desse belíssimo Anthurium na Maju. Então, não deixem de acompanhar também os movimentos de Anthurium na Maju, porque eles não vão parar.
Mas hoje o que eu quero falar com vocês é sobre a estrutura que a gente tem aqui numa estufa de arace, né? E vamos fazer aí algumas conexões. Então aqui, por exemplo, a gente tem um sombrite de 80%, né? A gente tem plantas de subbosque, plantas que precisam aí de meia sombra. A gente tem um nível de umidade muito interessante, né? Acho que aqui a gente deve estar mais ou menos com 60% de umidade. A gente consegue sentir... Muito mais, né? A gente consegue sentir na pele, assim. A partir do momento que a gente entra, a gente já sente as gotículas da água na nossa pele, né? É um sistema bem específico para que a gente consiga ter um bom cultivo dessas plantas. E é muito interessante porque a gente consegue começar a vislumbrar outras espécies, outras famílias que vivem nesse mesmo sistema e que compõem muito bem as nossas já queridas coleções de Anthuriums, né? São plantas que precisam desse mesmo sistema, que se favorecem desse mesmo sistema e vão trazer aí alguns novos pontos que a Maju está observando, está conseguindo fazer conexões muito interessantes. Então, gente, só para recapitular, vocês já acompanham aí o canal do Fly, onde ele coloca vários pontos que são importantíssimos para a gente cultivar dentro de casa ou até no espaço outdoor, mas tem certas condições específicas para o cultivo de algumas plantas, né? Estamos falando de umidade, né? A gente tem que ter uma umidade. A gente está num ambiente onde a gente está muito perto da serra, tem lago, tem rio, então a gente tem uma umidade bastante alta. E como é que você, colecionador, reproduz isso em casa, né? A gente tem ferramentas, a gente tem um umidificador, a gente tem caixas de umidade. Num sistema outdoor, a gente tem sistemas de irrigação com certa constância, né? Isso vai também em conjunto... Bom, eu ia começar a falar de umidade, a umidade veio até mim. Um dos pontos da questão da umidade para Anthurium, para arace, é justamente a irrigação. Quando você tem um sistema com muita umidade, às vezes você nem tem necessidade de rega no substrato, né? O que eu vivo lá no meu quartinho de umidade. Eu não rego há quase 8 meses as plantas porque não tem necessidade. O que é muito favorável, inclusive eu vou puxar outro gancho, que é com a questão da adubação. Eu, por exemplo, uso Monstera Lab, é uma adubação foliar e não tem necessidade de eu fazer drench com ela. Ela já supre tudo ali de uma forma bem completa, né? É importante lembrar também, que o Fly inclusive fala bastante, que temos a questão dos estômatos. As aráceas se beneficiam muito, tanto da adubação quanto da umidade, porque elas absorvem água através dos estômatos das folhas. E aproveitando que eu estou aqui no Sítio Jardim, não poderia deixar de estar ao lado do incrível Anthurium Magnífico X Papillilaminum Seleção Deltoide, já vendemos na Maju, muito belo. E eu vou ficar do ladinho dele para falar justamente sobre luminosidade, né? Fazendo aí esse link, aqui a gente está num sombrite de 80%, porque a gente está num espaço outdoor, mas dentro de casa a gente tem aí outros instrumentos para conseguir compensar esse controle de iluminação, né? Luzes artificiais, sejam elas de bulbo, sejam elas grow lights. Tem muitos equipamentos aí legais para suprir essas necessidades das plantas lá no site da Plantoys, www.plantoys-store.com.br. Então falamos agora sobre as especificidades do microclima para um excelente cultivo das aráceas e eu vou linkar com outras características que chamam muita atenção nessas plantas tão queridas que a gente vende aí na Maju. Então, gente, estou aqui ao lado do Anthurium warockiano e, bom, o que atrai ele pro colecionador, né? O que chama a atenção aí para os meus clientes? A gente pode falar basicamente da coloração da folha, né? E do contraste que tem com as venações. É muito interessante a gente reparar nisso, chama realmente muita atenção, não só pelo tamanho no caso, né? Mas justamente pelo contraste da coloração. Um fundo num verde muito intenso, muito escuro, né? E venações num tom de verde mais claro, quase fosforescente, né? Realmente é um contraste muito interessante e chama realmente muita atenção do colecionador, né? Eu tô aqui ao lado de um indivíduo de porte grande, né? É um tamanho difícil de chegar dentro de uma coleção, né? Demora, tem um desenvolvimento mais lento, é bem exigente. São poucos os colecionadores que conseguem ter uma planta com um porte desse. Então, nos formatos que a gente normalmente encontra em mercado, são formatos menores, que se adaptam muito bem a espaços indoor, apartamento, são mais compactos, então fazem mais sentido você ter ele dentro de casa, né?
enquanto ele demora alguns anos para chegar num tamanho desse. Bom, gente, eu estou aqui sem uma muda do Anthurium cutucuense, mas eu vou aqui estar pertinho de uma planta que tem uma similaridade muito grande em relação ao formato da folha, folhas buladas, folhas estreitas, tem uma estética muito similar, que é a Ingá congesta. Então, como vocês podem ver, são folhas bem estreitas, de textura bem bulada. Lembra realmente muito o Anthurium cutucuense. Reparem aqui comigo algumas características como coloração, formato, textura de algumas folhas que são muito importantes, são muito relevantes para muitos colecionadores, né? Bom, estou aqui segurando agora a folha do Anthurium papililaminum para ilustrar a forte presença da antocianina, que é muito importante não só no cultivo de folhagem, mas de frutíferas e várias outras espécies e tipos de planta, porque realmente chama muito a atenção da gente, né? Traz tons de vermelho, de vinho quase por vezes, e chama realmente muita atenção de vários e diversos tipos de colecionadores. E não só a folha emergente tem grande presença de antocianina, né? A gente olha aqui o verso e pode ver que mantém um avermelhado bem forte, né? É realmente muito interessante e se destaca muito. Notem aqui também no pedúnculo dessa inflorescência ainda em formação, a presença da antocianina faz ficar com um tom mais marrom, né? Um vermelho marrom quase cobre. Então está presente aí em toda a estrutura da planta. Bom, eu não poderia deixar de falar também da textura velutina, né? Ela é bem presente aqui nesse Anthurium e também é outro fator muito relevante para quem coleciona plantas, né? É realmente muito interessante quando reflete na luz, enfim, traz aí várias características super interessantes e marcantes, quase necessárias para quem coleciona. Bom, e eu falei tudo isso por quê? A gente está falando aí de especificidades de microclima, de cultivo, e eu estou aqui junto com o Flávio, junto com o Marco Lacerda, estudando algumas coisas, vislumbrando algumas plantas que casam diretamente com tudo isso que a gente acabou de rever e que é tão importante aí para os colecionadores da Maju. A curadoria aqui é pesada. Bom, então eu estou aqui do lado da Licuala matanensis var. paucissecta, muito conhecida aí como Licuala mapu. É uma planta muito rara entre as palmeiras leque. E não é difícil entender o porquê, né? O contraste aqui das cores é muito marcante, a gente pode fazer um link com o que a gente já comentou sobre o Anthurium varrochiano, por conta do contraste da coloração das folhas, né? A gente tem tons de verde bem escuros, mesclados com tom de verde bem claro, então é realmente muito similar, muito interessante, né? E é uma planta de origem equatorial, ela se assemelha muito ao cultivo dos Anthuriums amazônicos, em ambientes quentes e úmidos. O ideal dela é um substrato com mais água, né? Então não alagado, né? Não vamos usar um substrato de arácea, só que a gente mantém um pratinho embaixo com água para que a gente mantenha aí a umidade nesse substrato com certa constância. Inclusive na estufa úmida do Fly é um clima quase de várzea e tanto os antúrios quanto os filodendros têm crescido absurdamente. E eu estou fazendo esse comparativo só para vocês entenderem que essa planta se adapta muito bem a esse tipo de cultivo. Um outro ponto também super interessante para a gente considerar é que o porte dessa planta é pequeno, né? O desenvolvimento dela é lento. Essa planta aqui, se não me engano, o Marco me contou que tem cerca de 5 anos para chegar nesse porte. Então é uma planta que cabe muito bem quando a gente fala aí de cultivo indoor, de cultivo dentro de casa, né? Faz muito sentido, assim como os Anthuriums, né? Que não tem entrenós tão longos, não tem um porte a priori tão grande, demora aí um tempo para desenvolver grandes tamanhos. A qualidade de iluminação, de adubação e de substrato vai ser equivalente também a esses cultivos dos Anthuriums e dos filodendros. Bom, eu acabei de falar sobre o Anthurium papililaminum, sobre a questão da antocianina, e estou aqui do lado então da Calathea equatoriana, que traz muitas dessas características. A gente pode olhar aqui no verso da folha,
A presença de antocianina é bem alta, né? É uma folhagem com a face abaxial bem avermelhada. Os pecilos também são bem vermelhos, como a gente pode ver aqui. E a face adaxial dela foi muito confundida por um tempo com a Calatheia zebrina, que é uma planta aí que já está mais difundida no Veile, em Olambra, nessas grandes produções. Entretanto, essa aqui é uma planta bem rara, ela é bem específica. Ela foi trazida lá do Equador aqui para o Brasil mais ou menos na década de 70 pelo Seidel, e essa planta se perdeu, infelizmente, e foi descrita um tempo depois pela Ellen Kennedy. Então vamos aqui aproveitar e olhar mais de pertinho as características dessa planta. A gente tem aqui a textura velutina, né? Os veios laterais saltados, tons de verde quase em degradê, né? Lembrando aí também mais uma vez o Anthurium varrochiano, com esse contraste de 2 tons de verde. E uma curiosidade, acho que o Fly consegue mostrar aqui pra gente, a emergente dela tem um tom mais acinzentado, né? Conforme ela vai se desenvolvendo e crescendo, vai ficando com esses degradês de verde, mas a emergente tem uma coloração diferenciada. É uma planta bem rara em cultivo, bem especial e muito bonita, né? Então por que eu citei aí o Anthurium cutuquense? Na falta dele eu usei como exemplo, como referência a Enga congesta, né? A gente está aqui do lado da Myrcia lacunosa, é uma planta muito incrível, ela é aqui do Brasil, da região do Rio de Janeiro, Minas Gerais. É uma planta extremamente rara de ser encontrada. Ela passou aí por um processo de supressão da vegetação, então ela quase desapareceu, né? E a gente tem aqui no Sítio Jardim um exemplar bem grande, bem bonito. As folhas tendem a dar uma pendida, né? É muito interessante. Essa aqui, por exemplo, pendeu bastante. E a similaridade dela, tanto com o Anthurium cutuquense quanto com a Enga congesta, a gente pode ver aqui pelas folhas extremamente fininhas, né, alongadas, uma textura bem bulada. Um pecíolo aqui que também tem antocianina, né, ele é bem avermelhadinho, velutino também. É uma planta que tem rápido desenvolvimento, ela cresce bem rápido. E o que eu achei muito interessante, aí que o Marco acabou me dando uma aula, né, é que essa planta ela pode ser cultivada também em vasos menores, né, a fim de ocupar aí menos espaço. E a gente pode fazer duas coisas, né, a gente pode fazer a poda das raízes, uma técnica aí que vocês podem explorar bastante em relação aos bonsais. E ela costuma dar brotações, por exemplo, se a gente cortar aqui, ela vai dar brotações laterais e ela vai ficar com um formato mais arbustivo, né. Então é uma planta bem versátil para a gente ter aí na coleção, porque ela pode adquirir diversos formatos diferentes que podem se encaixar aí no desejo do colecionador, né? Outro ponto interessante dessa planta é que ela tem floração e ela tem frutinhos pequenininhos, pretinhos, que são comestíveis, inclusive a gente come com a casca. Então, para você que tem uma coleção outdoor, ela pode inclusive atrair pássaros, né? É uma característica bem interessante. E o cultivo dela também é um cultivo relativamente fácil, né? Ela também vem de uma mata semidecídua, que é uma mata mais seca, né? Então ela pode ser cultivada num substrato para Anthurium com as mesmas condições de temperatura e umidade, mas ela não é tão exigente quanto, por exemplo, o Anthurium cutuquense. Então ela tem mais versatilidade para não ficar de repente numa caixa de umidade, num quarto de umidade. Ela pode e vai muito bem cultivada em outros sistemas. Então, reforçando aqui, estou ao lado de um exemplar bem alto, mas não se preocupe, porque basta fazer um corte na apical, deixar algumas folhas, né, não deixem ela depenada, que ela vai ter brotações laterais aí e assumir outros formatos. Bom, e vamos então voltar para os Anthurium. Eu estou aqui ao lado de um belíssimo exemplar do Anthurium AFF waterburyano, uma planta belíssima, num porte incrível. A gente pode até fazer um comparativo com o Anthurium papilulaminum, que aquele é um formato adulto. Reparem aqui o tamanho do formato adulto do Anthurium papilulaminum. E vou voltar para lá para a gente ter um comparativo real da Carol, perto do AFF waterburyano. É realmente muita diferença, né, gente?
E é uma planta incrível, né? Ela tem essas venações muito saltadas, muito marcadas, contrastadas, é realmente muito bonito. A textura também é velutina, né? Aveludada. O tom de verde dela é um tom de verde médio, não é tão escuro quanto o papi, mas é um tom bem interessante, bem contrastante. A Maju já teve aí uns exemplares menorzinhos, obviamente, disponíveis, mas aqui a gente consegue ter uma noção. O formato da folha é bem mais arredondado. É realmente uma planta incrível. Outra coisa interessante também, a gente tem aqui uma inflorescência, olha o tamanho dessa inflorescência, vocês terem um comparativo com a minha mão, é maior que a minha mão. E outro ponto interessantíssimo dessa planta é que ela é um grande potencial para a criação de novos híbridos, né? A gente tem falado bastante disso na Maju e essa inflorescência aqui ilustra muito bem isso. É uma grande potencialidade para grandes misturas, novas misturas. Bom, gente, então, para concluir, essas são algumas novas raridades que eu tenho vislumbrado aqui nessa parceria muito legal com o Sítio Jardim, com o próprio Fly, né? São plantas que eu estou estudando, como a gente traz, se a gente traz, então deixem aí nos comentários se vocês teriam vontade de ter essas plantas nas suas coleções, o que vocês acharam. Falem comigo por direct, me procurem, vamos conversar, vamos trocar sobre isso. E a gente sabe que no Sítio Jardim o trabalho é com a partir de 15 mudas e a gente consegue aí algumas vezes trazer algumas coisas que têm uma identificação muito grande com a Maju, né, com o que a Maju coloca, com como a Maju se posiciona e principalmente com você que é cliente da Maju. E eu estou aqui numa curadoria, como eu já disse, de peso, fomentando aí novas ideias, novas visões que tem muita conexão com o que a gente já tem, com o que a gente já gosta de fazer, que é o cultivo do Xanthurium. Então, gente, é isso. Agradeço muito aí a parceria com o Sítio Jardim, com o Marco Lacerda, a colaboração do Fly também sempre presente aqui na Maju e aguardem em breve potenciais novidades.